Hey there! Hoje nós vamos apresentar o nosso segundo vídeo da semana de autoavaliação. Esse vídeo corresponde à segunda parte do nível A1. Lembrando que a Self-Assessment Week vai até sábado e até lá nós vamos ter todos os dias uma aula gratuita com conteúdos dos níveis A1, A2 e B1. Você pode acompanhar as aulas aqui pelo YouTube e durante o processo você vai ter a oportunidade de refletir sobre aquelas coisas que você já sabe e as outras coisas que você precisa revisar ou então até aprender pela primeira vez. Além das aulas, nós temos também um grupo no Telegram. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nesse grupo você encontra conteúdos adicionais, inclusive áudios e até vídeos exclusivos que a gente está pensando em postar só lá no Telegram. Então entra lá no grupo para receber todos esses materiais e se inscreve aqui no nosso canal, caso você não tenha se inscrito ainda, porque aí você recebe todas as aulas assim que elas ficarem prontas e geralmente a gente está postando de manhã. Ok, so let's start our second class. Então vamos começar a nossa segunda aula. In class 1, we talked about the question, what's your name? Which we used to ask someone's name. Então, na primeira aula, a gente viu a pergunta, what's your name? Qual o seu nome? Que a gente usa, obviamente, para perguntar o nome de uma pessoa em inglês. We also discussed other questions, like, what's your last name? What's your phone number? And what's your email? Então, nós também discutimos outras perguntas, como, por exemplo, what's your last name? Qual o seu sobrenome? What's your phone number? Qual que é o seu telefone? And what's your email? Qual que é o seu e-mail? But what if I want to ask questions about another person and not the person that I'm talking to? Então, e se eu quiser fazer perguntas sobre uma outra pessoa, não sobre a pessoa com quem eu estou conversando? Let's suppose I want to ask a question about a girl, for example. Então, vamos supor que eu queira fazer uma pergunta sobre uma garota, por exemplo. I'm going to use the same structure, but then I need to use the word her. Então eu vou usar a mesma estrutura, mas eu preciso usar a palavra her no lugar de your. So this is the question. What's her name? Qual que é o nome dela? Então estou fazendo uma pergunta agora sobre a garota. Again, what's her name? Let's repeat. What's her name? Very good. E aí então eu tenho a pergunta. What's her name? And then I have the answer. Her name is Pamela. Ou seja, o nome dela é Pamela. So what's her name? Her name is Pamela. So to ask a question about Pamela, I have to use her. I can ask her name. What's her name? And I can also ask other questions using her. Então eu também posso fazer outras perguntas usando her. For example, what's her last name? What's her phone number? What's her email? Então eu estou fazendo aquelas mesmas perguntas que eu estava fazendo antes usando your, but this time I'm talking about a girl. Dessa vez eu estou falando de uma garota. Okay, so these are questions about a girl. What about questions about a boy or a man? Então essas são perguntas que eu faço sobre uma garota, mas e se eu quisesse fazer essas mesmas perguntas sobre um rapaz, por exemplo? Well, in this case, I need to use his. Então nesse caso eu uso a palavra his. So it's the same structure. What's his name? And then the answer, in this case here, we have George. So, what's his name? His name is George. Então eu estou fazendo a pergunta, qual é o nome dele? O nome dele é George. Okay? So this is what the question looks like, and this is what the answer looks like. Então é assim que fica a pergunta e assim que fica a resposta. So let's repeat. What's his name? His name is George. Again, what's his name? His name is George. Very good. Okay, let's try different questions now. Vamos tentar com perguntas diferentes agora, parecidas com aquelas que a gente já viu. What's his last name? What's his phone number? What's his email? So again, same structure, but now I'm asking a question about a different person. Então, de novo, é a mesma estrutura, mas eu estou fazendo pergunta sobre outra pessoa. So I have to use her or his. Good. So to ask questions about Pamela, I'm going to use her. And to ask questions about George, I'm going to use his. Okay, so now let's talk about something different. Vamos falar de uma coisa diferente. In our first class, we saw questions about the origin of people. Então, na primeira aula, a gente viu perguntas sobre a origem das pessoas, de onde as pessoas são. In a dialogue, when I'm asking this question to someone, um diálogo quando eu estou fazendo essa pergunta para alguém. So the question I have to ask here is, where are you from? De onde você é? Okay? Where are you from? De onde você é? As you can see, we have two words here
that we can use to ask questions. Então nós temos duas palavras aqui que nós podemos usar para fazer perguntas. The first one is what. A primeira é what, o que ou qual. And the second one is where, onde. Asking about a location, perguntando sobre um local. So when I ask a question using where, I'm talking about a place. Então quando eu faço uma pergunta usando where, eu estou falando sobre um lugar. I can talk, for example, about the place where I live. Eu posso, por exemplo, falar sobre o lugar onde eu moro. If I want to ask a question about the place where someone lives, I have to use the verb live. Então, se eu quero fazer uma pergunta sobre o lugar onde alguém mora, eu tenho que usar o verbo live, que é o verbo morar. So the question is, where do you live? Então a pergunta fica, onde você mora? Where do you live? Let's repeat. Where do you live? Very good. And to answer this question, ou seja, para responder essa pergunta, I can say, I live in São Paulo. Eu posso dizer, eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Notice how I'm using in São Paulo. Percebam como eu estou usando in São Paulo. With the names of cities, I have to use in. Então, com o nome de cidades, eu uso sempre in. Of course, I could say different cities. For example, I could say I live in Curitiba, I live in Aracaju, I live in Aruana, and so on. Also, notice that in the question, where are you from? I use the verb to be, are. Então percebam que na pergunta, where are you from? De onde você é? Eu estou usando o verb to be, are. Where are you from? Esse are é o verb to be. But if I want to ask questions with other verbs, like live, ou seja, se eu quero fazer a pergunta com outros verbos, como live, por exemplo, I'm not going to use the verb to be. Eu não vou usar o verb to be. I have to use a different structure. Tenho que usar uma estrutura diferente. Where do you live? Onde você mora? Where do you live? In addition to asking where someone lives, I can also ask where they work, for example. Então, além de perguntar onde uma pessoa mora, eu posso perguntar onde ela trabalha, por exemplo. So, instead of using the verb live, I'm going to use the verb work. Ou seja, em vez de usar o verbo live, morar, eu vou usar o verbo work, trabalhar. Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Let's repeat. Where do you work? Good. And then the answer can be, I work at EnglishTouch. I work at BTM. I work at T&H Consultoria, for example. Então, essas podem ser as respostas. I work at EnglishTouch. Eu trabalho na EnglishTouch. I work at BTM. Eu trabalho na BTM. I work at T&H Consultoria. Eu trabalho na T&H Consultoria. Nesse caso, nós temos o nome de uma empresa. T&H Consultoria, esse é o nome. Como esse é o nome da empresa, não tem problema a gente falar consultoria. TH Consultoria. Nesse momento você não precisa se preocupar muito se você sabe ou não a palavra consultoria. E porque por ser o nome da empresa, você pode usar a palavra sem problema nenhum. But if you want to say the word in English, se você quiser usar a palavra em inglês, you can say consultancy, consultoria, consultancy. Okay, now let's ask a question about where someone studies. Então agora vamos fazer a pergunta sobre onde uma pessoa estuda. Where do you study? Onde você estuda? Where do you study? Let's repeat. Where do you study? Good. And then the answer. I study at EnglishTouch. I study at EnglishTouch. And finally, a question about where you exercise. Where do you exercise? Onde você faz exercício? Where do you exercise? And then the answer, I can say, for example, então na resposta eu posso dizer, por exemplo, I exercise at home. I exercise at home. Ou seja, eu faço exercício em casa. Okay, so now let's continue talking about Pamela. Então vamos continuar falando da Pamela. If I want to know where Pamela is from, if I want to know her origin, ou seja, se eu quero saber de onde é a Pamela, se eu quero saber qual é a origem da Pamela, I'm going to ask, where is she from? Again, where is she from? So here, I'm using a different form of the verb to be. Então aqui eu estou usando uma forma diferente do verb to be, is, and I'm also using she. Também estou usando a palavra she, because I'm talking about a girl. Estou falando de uma menina, de uma garota. I'm talking about Pamela, so I have to use the word she. So where is she from? And then the answer. She's from Argentina. She's from Argentina. Okay, so this is the question about where she's from. Então essa é a pergunta
sobre a origem dela, de onde ela é. So I'm using the verb to be. But what if I want to use different verbs? E se eu quiser usar verbos diferentes? What if I want to ask where she lives, for example? E se eu quiser perguntar onde ela mora, por exemplo? Instead of you, I need to use she, because I'm talking about Pamela. Então, em vez de usar o you, que a gente já viu no where do you live, eu tenho que usar o she, porque eu estou falando da Pamela, e a Pamela, she's a girl, ela é uma garota, então eu preciso usar o she. But, when I use she, I can't use do. I have to use a different word, which is does. Ou seja, quando eu uso she, eu não posso usar o do na pergunta, eu preciso fazer a pergunta com o does. So the question is, where does she live? Where does she live? Onde ela mora? Well, if I use she in the question, I have to use she in the answer. Ou seja, se eu faço a pergunta com o she, eu tenho que usar o she na resposta também. But be careful. When I use she in the answer, I have a verb. Então, tomem cuidado. Quando a gente usa o she na resposta, eu tenho o verbo que vem em seguida. And when I use she, I have to change the verb. E quando eu uso she, eu preciso mudar o verbo. So the answer is, she lives in Córdoba. She lives in Córdoba. The same thing happens to other verbs as well. Então, a mesma coisa acontece com outros verbos. We say, I work, she works. I study, she studies. I exercise, she exercises. Então, o verbo sempre vai mudar. Quando eu estou falando de she, o verbo vai mudar. So, the questions here would be... Então, as perguntas aqui seriam, where does she work? She works at T&H. Again, where does she work? She works at T&H. Where does she study? She studies at EnglishTouch. Again, where does she study? She studies at EnglishTouch. Where does she exercise? She exercises at home. Again, where does she exercise? She exercises at home. Notice how the verb doesn't change in the question. The verb only changes in the answer. Então percebam como o verbo não muda na pergunta. O verbo só muda na resposta. In the question, I have a different change. Na pergunta eu tenho uma mudança diferente. In the question, I'm not using do. I'm using does. Então na pergunta eu não estou usando do. Eu estou usando does. Okay, now let's talk about George again. Então agora vamos falar de novo sobre o George. Like we've seen before, if I want to ask George's name, I have to use his. Então, como a gente já viu antes, se eu quero perguntar o nome do George, por exemplo, eu preciso usar o his. What's his name? Now, if I want to ask a question about origin, se eu quero fazer uma pergunta sobre origem para saber de onde ele é, eu tenho que usar a palavra he, porque eu estou falando de um rapaz. I'm not talking about a girl. With girls we use she. Com as meninas a gente usa she. E com os rapazes a gente usa he. Also, I have to change the verb to be, just like I did with Pamela. Eu também tenho que mudar o verb to be assim como eu fiz com a Pamela. So I have to use is. Where is he from? De onde ele é? Where is he from? And then in the answer, he's from Uruguay. He's from Uruguay. So again, we're using he. Novamente nós estamos usando o he. We're talking about a boy. And we're using the verb to be. Is. Estamos usando o verb to be. Is, que corresponde, é a forma do verb to be que corresponde ao he. Now, if I want to ask a question about where George lives, again, I have to use he. Então, se eu quero fazer uma pergunta sobre onde o George mora, de novo eu tenho que usar o he. But in the question with he, I can't use do. Again, I have to use does. Então, na pergunta com o he, eu não posso usar o do. De novo, eu preciso usar o does. So the question is, where does he live? Where does he live? And then in the answer, I have to use he again, and the verb changes, just like it did with Pamela. Então, na resposta, eu preciso usar o he de novo, e o verbo muda, assim como tinha mudado com a Pamela. So we have here, he lives in New Jersey. He lives in New Jersey. Again, I can use all those verbs to ask questions about George. Então, eu posso usar todos aqueles verbos que eu usei com a Pamela para fazer as mesmas perguntas sobre o George. But here, I always have to use he. Aqui eu sempre tenho que usar o he, because I'm talking about a boy, porque eu estou falando de um rapaz. So, for example, let's use the verb work. Vamos usar o verbo work, trabalhar. Where does he work? Again,
Where does he work? He works at BGT. He works at BGT. So this is how you ask about where someone works. Então é assim que a gente pergunta onde alguém trabalha. In this case, it's a boy. Nesse caso, é um rapaz. Okay, so now let's use the verb study. Agora vamos usar o verbo study. Where does he study? Where does he study? He studies at EnglishTouch. He studies at EnglishTouch. Notice how studies change the way we write it. Observem como o study muda aí o jeito como a gente escreve. And then a question about where he exercises. E aí uma pergunta sobre onde ele faz exercícios. Where does he exercise? Where does he exercise? He exercises at home. He exercises at home. Okay, so last class we learned how to ask questions to the person you're talking to. Então, na aula passada, nós vimos como fazer perguntas para a pessoa com quem você está conversando, sobre a pessoa com quem você está conversando. We can ask, for example, what's your name? What's your last name? What's your phone number? What's your email? Where are you from? Where do you live? And in this class, we talked a little about how to ask questions about someone else. Então, nessa aula, nós vimos um pouquinho sobre como fazer perguntas a respeito de uma outra pessoa que não é a pessoa com quem você está conversando. So when I ask a question about a girl, I have to use she and her. Então quando eu faço a pergunta sobre uma garota, eu preciso usar she and her. And when I ask a question about a boy, quando eu faço a pergunta sobre um rapaz, I have to use he or his. For example, if I want to ask where a girl lives, por exemplo, se eu quero perguntar onde uma garota mora, I'm going to say where does she live? Eu vou dizer, where does she live? Onde ela mora? Where does she live? So, I'm asking a question about someone else. Então, eu estou fazendo uma pergunta para uma pessoa sobre uma terceira pessoa. And if it's a boy, I'm going to say, where does he live? Onde ele mora? Where does he live? And that's it for today, guys. Então, por hoje, é isso aí. We talked a little about asking questions about someone else. Falamos um pouquinho sobre fazer perguntas sobre outras pessoas. And then tomorrow, we're going to talk about new things. E amanhã nós vamos falar sobre coisas novas. This is level A1. Esse é o nível A1. You can join our Telegram group. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram to receive exercises, audio files, and even videos that we are preparing for you. Então vocês podem entrar lá no nosso grupo do Telegram para receber exercícios, gravações de áudio e até alguns vídeos que a gente está preparando para vocês. Not everything from level A1 is covered here. Então nem tudo do nível A1 está coberto aqui. This is just to give you an idea of what content you're going to find in this level. Então isso é só para dar uma ideia do tipo de conteúdo que vocês encontram nesse nível. And then tomorrow we start talking about level A2. Então amanhã a gente começa a falar do nível A2. We're going to have 2 videos for level A2. Nós vamos ter 2 vídeos para o nível A2. We're going to have part 1 and part 2, just like we had for A1. Nós vamos ter o part 1 e part 2, assim como a gente teve para o A1. So subscribe to our channel, don't miss the video tomorrow, join our Telegram, and I'll see you tomorrow.